Estamos no ar com o nosso 98 Talks, 7 horas, 1 minuto, 44 segundos. Você que nos acompanha pela Rede Mais Record, seja bem-vindo. Você está no sul, no norte, na zona da mata de Minas Gerais. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu estou centralizado na tela, minha gente? Estou? Acho que eu tenho que vir um pouquinho para cá, certo? Agora eu estou centralizado na tela. Você que está na 98, Rádio 98, TV 98, na Vox FM do Vale do Aço, também sejam bem-vindos, estejam à vontade para acompanhar o 98 Talks e participar conosco pelas redes sociais, utilizando a hashtag 98Talks nos perfis da 98 e da Rede Mais, @RedeMaisHD, e 98 no Twitter, o 98 Live. Eu vou te dar o WhatsApp da 98, você vai mandar mensagens para a gente, nosso produtor Eric Funes vai fazer um compilado das mensagens menos ofensivas e mandar no meu WhatsApp, que eu trago aqui ao vivo ao longo do nosso programa. O nosso WhatsApp é o 31 DDD de Belo Horizonte, 31 99 316 9898, 31 99 316 9898. Vamos começar, eu quero trazer algumas notícias aqui. Hoje, dia 28 de novembro, é dia do soldado desconhecido. Uma referência aos soldados brasileiros mortos na Segunda Grande Guerra. Então, uma informação interessante aqui. A Austrália aprovou a proibição de redes sociais para menores de 16 anos. É uma decisão inédita no mundo todo. O Senado australiano aprovou hoje uma proibição que deve se tornar a primeira lei do mundo nesse sentido. Com essa proibição, plataformas muito conhecidas e muito usadas por adolescentes, às vezes, ou na maioria das vezes, até de maneira inadequada, plataformas como TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, o X, antigo Twitter, e também o Instagram, vão se tornar responsáveis, vão ser responsabilizadas por pagar multas. Essas multas podem chegar a até 50 milhões de dólares australianos. Pra vocês terem uma ideia, gente, 194 milhões de reais de multa por falhas que sejam do sistema de impedir que crianças e adolescentes acessem e tenham perfis nas contas. Acessar com supervisão dos pais, eu acho que até pode, o que não vai poder, pode até porque isso é incontrolável, né? A responsabilidade maior é dos pais. O que essas crianças e adolescentes não vão poder fazer é ter perfis nessas redes. O que a gente sabe que pode ser bastante perigoso se não tiver a curadoria ou não tiver a atenção dos pais. Uma outra informação, eu estou trazendo informações curtinhas para vocês aqui, enquanto eu espero o nosso Antônio Claré Júnior chegar para participar comigo do Talks, porque neste momento eu estou sozinho aqui falando para vocês, o nosso produtor Eric Funes em pé ali, igual um 2 de paus, apostos, caso eu me desespere, o que não vai acontecer, viu, Eric? Eu tenho costume de fazer isso também. Já passei por isso em outras situações também. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gente, anunciou a intenção de construir banheiros para 4 milhões de brasileiros que não têm banheiros em suas casas. Ele disse que não vai aceitar que o Ministério da Fazenda reclame que isso se trata de despesa e não de investimento. Veja bem, nós tivemos ontem o anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em rede nacional, bem espetacularizado por sinal, né? Falou das conquistas do governo e se esperava um pacotão de corte de gastos e veio uma parte de pacote de corte de gastos, veio o anúncio da isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais, o que é uma boa notícia, né, para 5 mil reais mensais, para boa parte dos brasileiros que estão nessa faixa e, enfim, vão ter a tabela do imposto de renda corrigida depois de muito tempo, de muitas promessas de vários governos, inclusive dos governos anteriores do PT, que prometeram fazer essa atualização e não fizeram. Só que o mercado reagiu mal. Pode ser porque está perdendo privilégio, pode ser porque enxergou uma irresponsabilidade fiscal do governo. Nós vamos tentar discutir isso hoje aqui ainda no 98 Talks. Estamos tentando um convidado para participar conosco e o Claré, que fez uma coluna que está no site da 98, falando exatamente sobre esse assunto, também vai estar aqui comigo para passar para vocês que acompanham o 98 Talks a percepção dele, o ponto de vista dele sobre essa questão. Seria muito legal se a gente conseguisse hoje realmente um especialista para participar conosco. Quem que a gente está tentando, Eric? É o Walter? O Walter Lobato, que é um senhor especialista que sempre participa conosco aqui, nos dá o prazer das suas avaliações, que são técnicas e que são também muito pertinentes.
Mas Lula disse, por que eu fiz esse paralelo, gente, em relação à questão dos banheiros? É óbvio que é um investimento importante, nós estamos falando de 4,5 milhões de pessoas no Brasil, 63% desse total, quase 5 milhões de brasileiros, que não tem banheiro em casa. É uma questão de dignidade, é uma questão de saneamento, uma questão de saúde pública. Tem várias coisas envolvidas nisso e que a gente não pode minimizar esse problema. É óbvio que é necessário que ele seja resolvido. O que se discute é a forma como é anunciado, geralmente, e via de regra, um anúncio, uma forma mais populista de se anunciar esse tipo de questão. Eu não vou aceitar que o ministro da Saúde, o Ministério da Fazenda diga que isso é um gasto e que não coloque no orçamento. É maravilhoso, é lindo, no discurso é legal, mas na prática isso pode gerar problemas até para o próprio governo. Mais uma informação aqui que dá para seguir aqui no nosso 98 Talks. Estou vendo que o Claré acabou de chegar, daqui a pouco eu apresento ele. Não sem antes dar uma bronca nele. Foi lançado ontem em Varginha, no sul de Minas, o Porto Inovação, que é o primeiro parque tecnológico 100% privado, o nono no estado, o nono parque tecnológico do estado, vai ser lançado em Varginha, no sul de Minas, e que vai estar instalado no Porto Seco, que é uma iniciativa privada e muito importante da região. Por fim, para quem está nos acompanhando, só mais uma informação, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, acabou de ter receber alta do hospital Mater Dei, onde ele estava internado já há 5 dias. Fuad que teve algumas complicações de saúde aí no período das 2 últimas semanas, passou por uma campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte bastante forte, pesada e intensa, e ele vinha anteriormente tratando uma doença crônica, tinha melhorado, teve alguma reação aí nessas últimas semanas e precisou ficar um tempo no hospital para se recuperar. Então a gente deseja aí boa recuperação ao prefeito Fuad Noman. Enfim, agora sentado e acomodado, eu posso trazer para vocês o brilho e a excelência da presença do nosso querido Antônio Claré Júnior. Claré, boa noite, seja bem-vindo ao Talks. Prazer ver você de novo pessoalmente. Há tanto tempo que a gente não participava junto, hein? Primeiro, boa noite, Luiz Fernando Rocha. Boa noite, homens e mulheres, meninos e meninas, moças e rapazes. Satisfação estar aqui, viu, Luiz Fernando? Assim, hoje somos só nós dois, será? Se for, vai estourar a audiência, porque, em geral, tem alta qualidade aqui. Mas, primeiro, dizer que é uma grande satisfação fazer o programa com você. Já deve ter uns 3 meses, ou mais. Tem bastante tempo, realmente, que a gente não faz. Mas, pessoalmente, tem muito tempo que eu não te vejo aqui, né? Só de passagem. A última vez que nos vimos, nós até almoçamos juntos. É verdade. Mas tem mais tempo. É verdade. Senhoras e senhores, não tão elegante quanto Claré, mas estamos aqui para fazer o nosso 98 Talks. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem o tal pacote de revisão dos gastos públicos. Com uma expectativa desse conjunto de medidas, né, que ele traga um alívio de 70 bilhões de reais aos cofres do governo entre 25 e 26, nos próximos 2 exercícios. A longo prazo, a previsão é que o governo economize 327 bilhões de reais até o ano de 2030. Algumas medidas na PEC da emenda, a PEC de emenda à Constituição, a proposta de emenda à Constituição que vai ser apresentada pelo governo, algumas medidas que se espera que sejam tomadas. A Haddad confirmou, por exemplo, que vai aumentar para R$5 mil a tabela do imposto de renda, né, o corte do imposto de renda. Não pagará imposto quem recebe até R$5 mil mensais, que era uma promessa antiga de vários governos, não só do PT, mas inclusive do PT. E confirmou que vai ter uma idade mínima para que militares entrem na reserva e vai haver uma limitação das pensões dos militares. Claré, eu dei um panorama geral aqui, mas tem muitos pontos específicos no que foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda. Nós vamos trazer o Walter Lobato para falar conosco, mais tecnicamente agora, mas você escreveu uma coluna hoje em que você se posiciona de maneira muito firme e não sei se é contrário ao pacote, né? Mas certamente é contrário à postura do governo. Você sabe, Luiz, assim, uma coisa preliminarmente que me incomoda muito é o seguinte:
Essa questão da isenção do imposto de renda para aqueles que recebem até R$ 5.000 é algo já falado há muito tempo. Inclusive foi promessa de campanha do Lula, né, lá em 2022. Mas o que me chamou a atenção, e eu estou falando preliminarmente disso, para a gente ver o quanto que a gente é bobo nessa história, nós pagadores de impostos. O ministro da Fazenda ontem anunciou a isenção até R$ 5.000, mas não é para agora não. Curiosamente é para o ano eleitoral, para 2026. Ele acha que a gente é bobo, deve achar que a gente é bobo, porque é uma medida eleitoreira, exatamente no ano das eleições. 4 anos depois da promessa, algo que ele já podia ter feito, só fez agora. Mas, dito isso, que eu acho o centro dessa questão é o seguinte: eu acho que é lugar comum, todos os analistas, economistas, técnicos, estudiosos concordam que nós estamos com déficit público. Isso é comum, né? Todo mundo, inclusive governistas, concordam. Isso é fato, na verdade. É fato. E o déficit público, o que ele traz para nós a médio prazo? Inflação. O que é inflação? É um imposto secreto, né? Porque a inflação sobe preço para todo mundo. Quando você vai lá, tacar o pão, tacar o leite, tacar a carne, é a inflação, né? Principalmente os mais pobres são atingidos por inflação. Por isso que a gente tem que combater o déficit público. Além de subir preço, diminuir emprego, desaquece a economia. Falei isso tudo para dizer o seguinte: então, se você tem um déficit público, o que você tem que fazer? Cortes. Vários cortes. A última coisa que você tem que fazer é abrir mão de receita. Eu sou contra imposto, você sabe disso. Eu sempre defendi aqui redução de imposto. Mas você tem que ser responsável. Para cortar imposto, você tem que estar com equilíbrio fiscal. Não é a situação do Brasil hoje. A situação do Brasil hoje é de cortes, não é de abrir mão de uma renda. Você falou que os cortes vão somar aí 70 bilhões de reais. Importante. A gente precisa sim de cortes na ordem de 70 bilhões de reais. Mas abrir mão dessa renda vai abrir mão de cerca de 50 bilhões, 48, eu vi o Felipe Salto, um economista lá de São Paulo, dizendo 48 bilhões de reais, ou seja, os 70 já virou 20, já não resolveu. É um negócio assim que vai deixando a gente muito desanimado. Claro, mas por outro lado, como vai aumentar a taxação de quem recebe 50 mil reais por mês? Uma coisa não compensa a outra, não? Seria assim, se você parar para pensar, você poderia fazer um cálculo, esse cálculo não foi feito até agora, para ver se essa taxa acima de 50 mil compensaria os 48 bi. Não acredito nisso. Mas vamos dizer que compensasse, ok? Uhum. Vamos considerar que compensa. Você vai taxar quem ganha acima de 50 mil e vai ganhar os 48 bi. Vamos dizer que compensa. Mas na prática, o mercado ele é dinâmico, né? Você tem a famosa mão invisível do mercado, né, que Adam Smith falava. O que na prática vai acontecer? A taxação acima de 50 mil vai desaquecer a economia. Você acha que essas pessoas, porque é de dividendo, né? Você acha que essas pessoas não vão tirar investimento do Brasil? Obviamente vão tirar investimento do Brasil. A evasão, inclusive. A evasão também. Então, assim, gente, vamos pôr a mão na consciência. Vamos pôr a mão na consciência. Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um período de negacionismo econômico absurdo. E ninguém fala disso. O governo federal é um governo que nega os fatos e nega a ciência econômica. Estão falando que é chilique de quem vai perder dinheiro. Sempre vai ter uma narrativa. Eu, por exemplo, sou totalmente a favor da isenção do imposto de renda acima de 5 mil reais, até 5 mil reais. Sou totalmente a favor. Mas para isso, você não pode precisar desse imposto. Porque se você precisar desse imposto, você vai ter inflação. Para as contas públicas. Para as contas públicas. E se você não tiver, se você quiser buscar isso em outros lugares, como eles estão tentando buscar acima de 50 mil, vai ter evasão, vai desaquecer a economia. Tem uma coisa interessante, você comentou sobre a falta de detalhes, de detalhamento desse plano de uma forma geral. E eu vi algumas críticas que foram feitas ao longo do dia, de ontem e de hoje, que estava havendo uma espetacularização desse pronunciamento de Haddad. Eu até separei uma imagem que circulou nos grupos de WhatsApp. Meu controle, nós temos essa imagem, coloca pra gente, dá uma olhada, Claré. Brasil mais forte, governo eficiente, mais justo, 27 de novembro, às 20h30. Um anúncio do pronunciamento do Haddad com uma foto dele, isso te parece uma peça de campanha, não? Parece, eu só não vou falar que porque a gente sabe como é que funciona hoje no Brasil, né? Dependendo do que você fala, eles vão te acusar de várias coisas. Não, mas aí é impressão, opinião. Eu acho que isso aí tem cara de campanha política. O Haddad está se pré-lançando como candidato à presidência da República? Olha, se ele está se pré-lançando, ele já perdeu meu voto com os anúncios que ele fez. Não, mas tinha ganhado seu voto alguma vez na vida, claro. Olha,
Vou te falar a verdade, Luciano. Eu falei isso recentemente. Se o governo federal fizesse os cortes necessários, inclusive, vou falar aqui do negócio que pouca gente fala, da aposentadoria dos militares, né? Que é o que parece que está sendo feito agora. Não, mas se ele fizesse uma profunda mesmo, resolvesse a questão, cortasse aí 70, 100 bilhões, a gente, no mínimo, daria os parabéns para eles. Mas a gente sabe que não é isso. Você está dando com a mão, tirando a outra. Me parece que o que está acontecendo, na verdade, é fazendo um corte para o Brasil não parar, não quebrar de vez, e em paralelo faz um populismo, né? De abrir mão de 48 bilhões de renda. Eu vi um perfil falando um negócio, eu achei meio extremista que esse perfil trouxe nas redes sociais. Não vou falar de quem é, nem nada. Não é conhecido. Não promove, não. Não, mas estou falando de extremismo. Mas é extremista, mas você sabe que dependendo das coisas que acontecem, a gente começa a acreditar nesse extremismo. Esse perfil dizia alguma coisa do tipo assim, é absurdo como esse governo federal, ele passa por cima, né, de obviedades da ciência econômica. Como é que pode estar passando por cima disso tudo? Será que é porque ele quer quebrar de vez o Brasil, já que uma população quebrada é uma população mais fácil de ser escravizada? Ele foi nesse caminho tá falando de socialismo, tá? Lógico que ninguém vai escravizar ninguém. Ele estava falando de socialismo. No socialismo, você tem uma economia ruim, porque o povo mais pobre é um povo facilmente escravizado no sentido de controlado, tá? Para que ninguém entenda no sentido literal aqui. Mas dá para entender bem, a gente fala muito isso. Tem muitos dos discursos, inclusive, que são colocados, e a impressão que dá é que tem o sentido de manutenção de uma certa ordem vigente, e essa ordem de dependência, ela tem uma relação, sim, com a ordem de manutenção no poder. A gente já discutiu muito isso aqui. Eric Funes, o nosso convidado já está na linha, podemos chamá-lo? Vamos chamar agora para essa conversa, então, o lado técnico e capacitado para falar disso, porque até agora eu e Clarete estamos só dando opinião. Advogado tributarista Walter Lobato, prazer receber você novamente no Talks. Obrigado pelo carinho. Eu sei que você precisou correr no trânsito para chegar a tempo de participar conosco. Muito obrigado por isso e por estar aqui para esclarecer para os nossos ouvintes. Boa noite. Boa noite, querido. Prazer é todo meu e nada de correria. Sempre bom estar aqui. Um abraço aí para o meu amigo Clarete também. Muito bom. Estamos falando aqui dessa questão do pacote que foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer para uma pessoa que tem um conhecimento técnico sobre esse assunto é: essas medidas vão surtir efeito imediato no que o governo mais precisa, que é controlar o caixa e diminuir esse déficit? Então, é uma série de medidas. Na verdade, sim, o problema do desequilíbrio fiscal no país é um problema histórico, né? Nos países do terceiro mundo é um problema mais grave ainda. E o Brasil vem tentando ou criando medidas legais para tentar equilibrar os gastos públicos, né? Isso aconteceu na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso aconteceu lá no teto de gastos do governo Temer. Tentou-se fazer esse arcabouço fiscal que desde o início deu errado. E agora o governo foi pressionado a se buscar medidas e ficou aí discutindo longamente a respeito delas. Ponto positivo nessa história é descobrir, depois de muito tempo, depois do país perder muito tempo, que equilíbrio fiscal não é uma questão ideológica. É que o país não cresce se ele não tiver equilibrado do ponto de vista fiscal. Só essa descoberta, apesar de tardia, já me parece positivo. As medidas são medidas que foram anunciadas, eu não sei se é um problema de comunicação ou um problema de entendimento meu, de maneira muito ainda superficial. Elas precisam ser detalhadas, seja porque como vai ser a PEC que vai mudar alguma coisa, como que serão os projetos de lei para mudar. Então você tem lá limitação do salário mínimo. Houve uma limitação de crescimento até 2,5% acima da inflação. Mas ainda não se detalhou como que isso se dará e ficou abaixo até da expectativa que o mercado tinha. Tem a questão do Fundeb, como vai ser usado os 20% que eles falam, a prorrogação da desvinculação das receitas da União, que de alguma maneira deturpa uma arrecadação das contribuições, tem uma questão do abono salarial para se limitar, a questão da pensão dos militares, o benefício de prestação continuada. Então tem várias questões pontuais que levariam ou que levarão a essa economia. São questões muito diversas e a gente não sabe como o Congresso Nacional vai reagir em torno delas.
Tem um assunto, Paralelo, tem um assunto para discutir por muito tempo, né? Talvez porque algumas dessas medidas são impopulares, eu não sou político, eu não posso dizer. A questão do salário, perdão, da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, que acabou tomando conta, virando a grande manchete desse pacote que é muito maior. Primeiro ponto essa é uma, eu não chamaria nem de isenção, isso é um direito que há muito tempo já deveria ter sido dado, porque é a correção de uma tabela que está congelada. Portanto, quem ganhava R$ 5.000 há 5, 10 anos atrás, se estiver ganhando os mesmos R$ 5.000, hoje isso vale muito menos por conta da corrosão inflacionária. Então, é um direito. Para compensar isso, ou para supostamente compensar isso, o governo vem com um projeto que já estava prometido na emenda constitucional 132, ainda nebuloso, que ele criaria uma espécie, que é algo que está sendo discutido inclusive no mundo inteiro, uma alíquota mínima de tributação para as pessoas que ganham acima de 600 mil, progressiva até uma alíquota de 10% acima de 1 milhão, 1 milhão e 200, algo assim. Mas essa discussão do imposto de renda, da isenção de imposto de renda até R$ 5.000, é uma discussão, eu diria, independente, importantíssima, mas independente da discussão do teto dos gastos, perdão, do controle do gasto fiscal, que tem outras tantas e tantas medidas que precisam ser discutidas. Não será fácil. Acho que o governo foi tímido na questão do corte de gastos. Deveria ter sido mais estrutural. Acho que foram cortes de despesas de mais promessas do que estrutural. O Brasil precisa, de fato, pensar seriamente no equilíbrio fiscal, porque senão nós não vamos conseguir sair do entrave de crescimento que a gente criou para nós mesmos. Muito bem, Claré. Só para saber, são 9 anos sem correção da tabela, né? A última foi em 2015, quase 10 anos. Pois é, primeiro cumprimentar o professor Walter Lobato, meu amigo, grande satisfação e honra recebê-lo aqui no Talks. Falou que não é político, mas ele tem meu voto depois desse posicionamento dele. Não é isenção, é um direito. Eu acho que o Lula devia usar esse slogan aí e o professor Walter cobrar dele. O professor, mas brincadeiras à parte, eu acho importantíssimo esse esclarecimento do senhor, que realmente não está ampliando, né, uma isenção. De fato, é uma correção, porque hoje, 2.000 e poucos reais, né, é como se fosse 5.000 lá atrás, né, há 9 anos. É simplesmente o reajuste. Eu queria, na verdade, que o senhor falasse sobre... O senhor falou que ainda está nebuloso, não foi apresentado em texto, mas quando ele fala, o Haddad fala que essa receita que está se abrindo mão, né, que é eu li o Felipe Salto falando algo sobre 48 bilhões por esse reajuste na tabela. Quando ele fala, o Haddad fala que será compensado pela taxação do super rico que ganha acima de 50 mil, como é que seria? Todo mundo que receber mais de 50 mil, seja dividendo, seja salário, seja o que for, ele vai ter uma taxação? E será que compensa mesmo? Será que não vai acabar desaquecendo a economia? Ou talvez, esse pessoal às vezes conhece muito de imposto, eles têm dinheiro para contratar e o Walter Lobato arruma uns planejamentos tributários, já viu, né? Tá comigo aí. Primeiro ponto que eu acho que é muito importante esclarecer na questão da isenção, suposta isenção de R$ 5.000, se 5 mil é renda bruta ou renda líquida. Porque muita gente que ganha 5 mil hoje já tem deduções que quase a colocam fora da faixa de tributação. Tem que ser 5 mil renda líquida para cumprir a promessa que foi dada. E me parece que é uma boa medida. Veja, vou enfatizar porque para mim isso é muito relevante. É uma medida justa, boa, mas ela tem que ser feita com responsabilidade fiscal. Criar mais déficit levará o Brasil para mais fundo no buraco. Então, é muito relevante, mas nós temos que saber de onde sai o dinheiro. É preciso ter responsabilidade com o orçamento. Muito bem. Feito isso, nós vamos para a segunda parte. Segundo foi dito pelo ministro, essa isenção de 5 mil seria compensada pela tributação do que eles chamam de super ricos. Projeto que se diz existir, que é preciso ver, é uma espécie de alíquota mínima, Claré, que é o seguinte: ao longo do exercício,
um profissional ganha dividendos da empresa que ele é sócio. E esses dividendos são isentos. Por isso, para aquele profissional, para aquela pessoa física, a alíquota é zero. Esse profissional ganha como professor e ele é tributado a 27,5%, aqueles rendimentos a 27,5%. E ele ganha rendimentos financeiros que é tributado a uma alíquota X. Na soma do exercício, ao final do exercício, a alíquota efetiva, somando tudo desse profissional, deu lá 3%, 5%. O projeto fala, não, se você ganha acima de 50 mil mesmo, ou seja, 600 mil ano, vai ter uma tabela progressiva de que a sua alíquota mínima a ser paga é de, vamos supor, 6%. E acima de 1 milhão, 1.200.000, é 10%. Então, vamos imaginar que os meus rendimentos, ou que os rendimentos desse profissional hipotético, seja de 1.500.000 no ano, e a alíquota efetiva dele foi de 4%. Ele vai ter que recolher mais 6%, complementando essa alíquota mínima. Esse é o projeto que entendi que é o pilar 2 da OCDE, que fala de uma espécie de tributo mínimo a ser pago. Qual é o problema disso? E aí tem vários problemas. Primeiro, é a fuga do investimento, né? Seja na aplicação financeira, seja do grande capital do país. E aí não se sabe quanto que se arrecadaria. O segundo aquele dividendo isento já foi tributado na pessoa jurídica. É muito complicado você falar de dividendo, porque eu tenho dividendo do acionista da empresa de capital aberto, da SA, cotada em bolsa, e eu tenho dono de um pequeno empreendimento, da padaria, da livraria, do escritório de contabilidade, do consultório de medicina, que ele recebe dividendo, mas é o prolabore dele, é o valor que ele sobrevive daquilo, e que foi tributado na pessoa jurídica. Então, não é uma conta fácil de ser feita, e não é uma tributação simples de ser realizada. Lembrando que ainda tem uma reforma tributária a ser implementada no consumo, que vai aumentar brutalmente a alíquota do serviço. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter calma para fazer esse cálculo direitinho, primeiro para saber se vai compensar de fato a isenção dos 5 mil. Segundo, para saber se o sacrifício ou dano a ser causado nessa tributação nova não vai causar um malefício tão grande ou maior do que aquela isenção. Porque senão vira propaganda, meramente propaganda eleitoral, e não, de fato, uma indução ao crescimento. Acho que nós temos que discutir, sim, a tributação no país, mas não através de um PowerPoint. É preciso pensar muito. O Congresso não pode aprovar isso esse ano de forma nenhuma. É preciso pensar isso com muita calma e ponderação. Agora, doutor... Era algo que o governo tinha que ter sido colocado no primeiro ano do seu governo, não agora. O Congresso não aprovando agora, fica mais difícil colocar em prática essas medidas e fica mais difícil o governo cumprir os objetivos a que ele se propôs quando propôs um ajuste fiscal. É bem provável que nos 4 anos de governo seja impossível alcançar as metas que eles colocaram, certo? E percebe que são medidas muito diferentes uma da outra. Com, vamos dizer assim, grupos de novo aqui eu não sou político, mas tentando analisar, ajudar na reflexão. Grupos de resistência diferentes, né? A gente está falando de salário mínimo limitado. Você vai ter um grupo do Congresso Nacional que eventualmente vai se opor a isso. O benefício de prestação continuada. Os militares, né? A idade mínima para aposentadoria de militares e o fim da chamada morte ficta. A criação e proventos de cargos, concursos. Então, são muitas medidas que são mais de gastos prometidos e não estruturais, que eu temo que você vai ter uma grande discussão no Congresso Nacional. Paralela a essa discussão, tem a discussão da reforma da tributação da renda. Para mim, deveriam ser discussões separadas. Não dá para ter uma discussão sobre isenção de imposto de renda e tributação dos super ricos no meio de uma discussão de corte de despesa. Porque, no fundo, eu acho que nós estamos disfarçando, todo o respeito a essa expressão, mas é um disfarce para não se discutir o real problema do Brasil, que é o desequilíbrio fiscal por um Estado que
gasta muito. Então, por exemplo, uma das medidas foram anunciadas é: vamos enrijecer a fiscalização do Bolsa Família e a fiscalização do abono salarial. Isso é algo que já tinha que ter sido feito sem anunciar. É algo que é uma obrigação da máquina pública. Então, eu temo nós estarmos misturando os assuntos, criando uma cortina de fumaça, para não discutir o que realmente interessa. Precisa buscar o equilíbrio fiscal, precisa discutir as emendas parlamentares, porque é preciso sobrar dinheiro. Sobrar não, mas é preciso equilibrar. Se sobrar já é muito sonho. Mas é preciso equilibrar o país do ponto de vista fiscal. Senão o país não cresce. Senão o país não consegue destravar o crescimento. E não destravando o crescimento, não há mudança na tributação que salva os cofres públicos. Porque chega a um ponto que não se consegue arrecadar mais, que a economia trava. Muito bem. Aí então a palavra do especialista, a pessoa que sabe do que está falando, não fica só no achismo que a gente estava aqui. Professor Walter Lobato, advogado tributarista, muito obrigado pela participação conosco aqui, mais uma vez, pelo carinho com o 98 Talks. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço e mais uma vez parabenizo a 98, porque são assuntos muito relevantes para o país e a gente precisa discutir isso de forma muito séria mesmo. Muito obrigado. Muito bem, são 7h33. Claro, é uma coisa importante, o professor levantou aqui. Eu estou vendo que há o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu aí um esforço concentrado para tentar votar esse ano ainda. O professor fez o alerta. É perigoso votar esse ano, colocar isso no Congresso sem uma discussão mais detalhada, principalmente porque esse pacote foi anunciado sem detalhes. Né? Não, é uma falsa transparência, né? A transparência do discurso, mas a transparência dos números e das planilhas ela ainda não apareceu. E há uma informação, essa história do dólar passando de 6 conto aí, né? Não é à toa. Nunca antes na história desse país, como já diria o filósofo, entre aspas, nunca antes na história desse país nós tivemos um dólar tão caro. Não é à toa. O pessoal tem arrepia quando a gente fala que o mercado reagiu mal, principalmente a turma que é anti-mercado, né? Fala, o mercado cheio de mimimi. Eu ainda brinquei, eu fiz essa pergunta aqui para você, mas a gente tem que entender, gente, que o mercado reage mal quando alguma coisa está mal, porque o cara, ele não vai botar o dinheiro dele no país ou num lugar onde ele não tem segurança. E não é só jurídica, até a segurança macroeconômica mesmo. E as pessoas têm que parar com esse negócio de, o mercado não gosta. Igual o Lula já falou, não gosta do mercado isso, mercado aquilo. Os lugares onde as pessoas têm mais qualidade de vida, onde menos tem pobreza, é onde o mercado se sente bem. Independente de quantidade de impostos. O dinheiro fica lá, né? O dinheiro fica lá. Mercado é o dinheiro do mundo. O dinheiro do mundo vai onde? A segurança jurídica. Inclusive tem um estudo que mostra que quanto mais respeita a propriedade não é só terra, né, gente? Propriedade é dinheiro. Quanto mais respeita a propriedade há num país, mais segurança e qualidade de vida há nele. Isso é normal. 26 milhões de pessoas vão entrar nessa faixa de isenção de até R$5.000 por mês. E um dado interessante é que 1% dos mais ricos, brasileiros, os 1% mais ricos da população, então os outros 2.400.000 pessoas ganham acima de 17 mil e poucos reais por mês. Então essa faixa de 50 mil vai pegar muito pouca gente. Nós estamos falando de 1% da população que ganha mais de R$17.500 por mês, gente. Eu não vi o texto. Ela é para dividendos ou salário também? Mas é salário, né? É salário. Porque a faixa mais alta é 27,5. Então essas pessoas pagarão mais de 27,5. Provavelmente vão pagar. Mas a gente não sabe o que a gente está falando, porque não houve essa transparência. Porque assim, no primeiro momento eu achei que era dividendos. Porque aquela história, o pronunciamento, eu não sei se você viu, mas a maior parte dele foi o ministro falando de coisas que foram feitas. Fizemos isso, fizemos aquilo, melhoramos isso, melhoramos aquilo. Fez o discurso de candidato. Por isso que eu falei da questão do candidato. E depois ele anunciou o pacote, começando pela questão do imposto de renda, por isso ela acabou sendo manchete. Ela foi manchete porque o governo pautou para ser manchete, porque para ele era interessante. E depois falou um monte de coisa no bojo lá, sem dar nenhum tipo de detalhamento, que não foi divulgado ao longo do dia. Não que a gente tenha que trazer aqui, porque é um saco você ficar escutando detalhamento de pacote de governo, mas que tivesse em algum lugar para que quem quiser da população, principalmente os advogados tributaristas que vão ter que lidar com isso,
tivessem condições de ir. Nós vamos entrar no intervalo agora, são 7h36, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo e último bloco do 98 Talks. Nós vamos falar de uma lei que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Pedofilia e Estupro. E vamos trazer também participação de alguns dos nossos espectadores. É rapidinho, não sai daí. 7h41, estamos de volta com o nosso 98 Talks ao vivo para quase todo o estado de Minas Gerais. Mais de 240 municípios pela nossa Rede Mais Record e outros 90 e tantos municípios pela nossa 98, TV 98 e Rádio Vox FM. Um abraço para o pessoal do Vale do Aço que também está conosco aqui no 98 Talks. Eu vou reforçar o nosso WhatsApp, é o 3199-316-9898. Não digite enquanto você está dirigindo. Vou trazer aqui algumas participações. O Vitor Silva, ele não fala de onde é, mas ele diz o seguinte: a única forma de colocar o Brasil no eixo, é tomar medidas impopulares. Mas isso eles não vão fazer, porque no fim o que vale são sempre os votos. Lembrar para o Vitor Silva, se me permite, Luiz, ele traz aí uma lembrança de talvez o maior presidente da história do Brasil para mim, Campos Salles. Campos Salles, ele não fez... era o Temer, Cláudio? Desde a redemocratização, estou falando da história. Tá. Do Temer eu falei desde... Da história, o Campos Salles e o Prudente de Moraes talvez. Mas Campos Salles, por que eu estou falando disso? Que ele realmente tomou as medidas impopulares, medidas de austeridade, de corte de despesa. Sabe como que ele terminou o mandato dele? Com vaias e tomates. O cara que se presta ao papel de ser presidente da República, governador de estado ou prefeito, enfim, uma figura pública, ela não pode ter medo do julgamento popular, né? Ela tem que fazer o que é necessário fazer para que ela consiga cumprir a missão dela. O problema é que hoje, para participar do Talks também não pode preocupar com o julgamento popular, não. A não ser que você ancore. Se você vier opinar, aí, meu amigo... Mas mesmo aqui no Talks nós temos essa característica que os âncoras também opinam, né? Tem isso. William Afonso, do Bernardo Monteiro, está sempre conosco aqui, está dizendo que eu não estou sozinho, estamos juntos aqui participando, porque eu falei no começo que eu estava sozinho aqui hoje. Já cheguei, já fiz um carinho nele aqui, Washington? Mas ele está te fazendo... Não, o William Afonso. O William Afonso, pô. O William Afonso é habituê aqui, pô. Mandar um abraço para ele. Ele fez uma pergunta aqui para você, ó. Quer perguntar para o Claré se essa isenção do imposto de renda, quando trocar de governo, se pode também voltar atrás e voltar a cobrar novamente. Não pode, né? Vira uma medida constitucional, certo? Que é PEC, né? Você teria que fazer uma nova PEC. Outra, né? PEC. Você teria que... Depende do Congresso, né? É isso aí. Mas uma coisa, William Afonso, que o Lula poderia fazer desde já, sem fazer esse show todo, sem Congresso, sem nada, como bem disse o professor Walter Lobato, por exemplo, melhorar a fiscalização no Bolsa Família, do BPC, porque a gente sabe que tem algumas pessoas recebendo sem merecer receber, né? Algumas fraudes. Então, isso ele pode fazer independente do Congresso. Como o professor Walter falou, não tem que ter ligação com o pacote, porque ele vai jogar essa responsabilidade para o Congresso, mas na verdade essa é uma responsabilidade do governo, né? Fiscalização é sempre uma responsabilidade. Pode começar agora, se quiser. Exatamente. O Alisson está falando aqui que o programa está ótimo, chamou a gente de dupla dinâmica, eu já quero avisar que eu sou o Batman, certo? É brincadeira, viu? O cara não perde uma. Eu sou o Patati. Tá? Aí não dá. E o pior que os dois passos são grandes, cara. E são grandões. Você é grandão, eu sou grandão. Patati, Patatá. É chato pra caramba aquilo. Cara, meu Deus do céu. É bem chato. Nossa, mas faz um sucesso danado. Faz um sucesso há muito tempo, sinal. Eu vou acabar tomando... Eu vou ser cancelado hoje, cara. Porque eu falei do Patati Patatá, não podia ter falado. Maria Lúcia de Montes Claros está dizendo o seguinte, que gosta de todos nós e pediu para mandar um abraço para ela. Maria Lúcia, um abraço carinhoso para você. Obrigado por acompanhar a gente pela nossa Rede Mais aí em Montes Claros. Continua acompanhando ao longo do dia também a nossa programação. Famoso MOC. O Dailton Gonçalves, acho que é Dailton. Boa noite, malandro. É o Haddad que fez o anúncio depois do fechamento das bolsas americanas e véspera de feriado. Olha, eu não tinha pensado nisso. Será que ele fez isso de caso pensado? Que dia que você viu da ponte sem nó, camarada? Interessante. Antigamente ele era o Andrade. Depois ele passou para ser o Tachad, né? E agora voltou a Haddad. Você vê que tudo passa. Tudo passa. O Antônio de Betim está dizendo o seguinte: parabéns pelo programa. Infelizmente o PT só cria programas para benefício deles.
vão economizar para ter onde tirar para eles mesmos. A Petrobras foi a mesma história, triste situação. E o Luiz... É o partido da tragédia. Gente, opinião do Clarence. Gente, opinião. Primeiro que é uma opinião minha, né, pessoal? É isso. Segundo que é uma opinião. Não estou acusando ninguém de nada. Eu já falei mal do Patati Patatá, se eu falar mal do PT junto aí... Não estou falando nada de ninguém, é uma opinião. Se eu não puder ter uma opinião de criticar determinado partido X ou Y, aí começou a ditadura mesmo. E o Luiz está perguntando, será que o governo vai cortar gastos dos deputados, senadores, Supremo e do presidente? Acho muito difícil, meu xará, porque, afinal de contas, tem as viagens, tem os luxos e tem a decoração do palácio que não permite. Você sabe que o problema nem é salário, né? Assim, as pessoas falam de salário, não é problema de salário. É o que vem junto, você falou bem. É a compra de um sofá de 300 mil, sei lá se é esse valor, tá? Estou usando o sentido figurado. Eu acho que foi 60 mil no sofá. 60 mil, então vai para um hotel e fica lá com diárias exorbitantes. O menor dos problemas é o salário. O salário tem que receber mesmo, o cara tem uma grande responsabilidade nas costas. Com certeza. Ô, Eric, se você puder, pesquise para mim o preço do sofá lá do Palácio do Alvorada, porque eu já dei uma informação que eu não sei se é certa. A lei que institui o Cadastro Nacional de Condenados por Pedofilia e Estupro foi sancionada pelo presidente Lula. Esse cadastro vai ter nome completo e CPF de condenados já em primeira instância por crimes sexuais e vai permitir que seja feita uma consulta pública. Aí ele vai ter condenados por crimes como estupro, registro não autorizado de intimidade sexual, que é você tirar a foto e publicar em rede social sem autorização da outra pessoa, é o estupro de vulnerável, favorecimento de prostituição de vulnerável, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outro. Cara, esse nome é tão esquisito, mas é exatamente isso aí. E vários outros crimes de ordem sexual. Aí, claro, eu pergunto uma coisa, nos Estados Unidos isso já existe há muito tempo. Os estupradores e os criminosos sexuais, eles são inclusive tagueados, porque se há um crime sexual na área, a polícia, o FBI, os delegados federais têm como triangular e entender se naquela área tem algum criminoso sexual registrado como criminoso sexual morando. Isso não é coisa de filme não, gente. Isso realmente acontece lá. Isso facilita o trabalho de investigação. Mas no Brasil, a nossa Constituição, será que permite esse tipo de exposição? Você sabe que o que me chamou atenção nessa medida, primeiro que é uma bela lei no sentido de trazer segurança para o cidadão, né? Para as pessoas, para as crianças, uma bela lei nesse sentido. Mas o que me chamou atenção nela, Luciano, foi outra coisa. Será que não vou falar o judiciário, não. Será que o legislativo já compreendeu a morosidade do judiciário, não pela morosidade em si, mas pelas leis, né? O judiciário não é lento porque ele é lento, é por causa das várias leis que o tornam lento. Será que o legislativo... recursos infinitos, né? Sim, que estão previstos em lei. Então, assim, claro. Será que os legisladores já aceitaram que a lei é muito ruim? Porque, assim, olha que loucura. Condenados em primeira instância. E a Constituição fala que ninguém deve ser condenado até o trânsito em julgado. Então, assim... Pode ser preso até o trânsito em julgado, né? Condenado também, né? Aliás, ele é condenado em primeira instância, mas ele, vamos dizer assim, ele ainda é inocente, né? Em tese, ele é inocente. Porque ainda não foi provada definitivamente a culpabilidade do cara até que ele seja transitado em julgado. Aí minha questão é, o legislador vendo isso, será que ele não deveria mudar as leis para diminuir recursos, trazer celeridade, ao invés de simplesmente colocar na lista um cara... E se esse cara sai? Se no recurso ele sai? Ele vai ter uma passagem por essa lista, é um negócio meio... assim, não estou falando que não deveria ser assim. Estou falando que é curioso o legislador reconhecer que a lei traz morosidade. O que me assusta nisso, dessa possibilidade que você colocou, por exemplo, a possibilidade do cara ser condenado em primeira instância sem ter provas definitivas de que ele cometeu um crime sexual que é muito sério, já é uma coisa assustadora, né? Às vezes alguma parcialidade, alguma coisa assim. Então tem muita gente que é criminoso de fato, efetivo, e que foi descondenado e que é considerado inocente
mas que cometeu o crime. Tem um famoso aí, bandido, corrupto, e não é inocente hoje. Mas eu não vou falar quem é. A divulga não vai, aí eu já acho que você não deve. Esse porque tem vários. Eu não tô falando de uma pessoa não, tá? De fato, eu tô sendo, não tô sendo irônico aqui não. O amigo do meu pai descondenou vários. Não é isso? Ixi. Mas eu já falei isso aqui anteontem. Meu pai não, que meu pai não tem esse tipo de amigo, não. Não tinha, né? Serão divulgados também os dados da pena ou medida de segurança que foram impostas ao condenado e as informações das vítimas vão continuar em sigilo. Eu acho isso bastante importante. Muito importante, porque a vítima ela já tem muito com o que lidar, né, Luciano? É um negócio muito grave isso aí. Nós temos aí... Não temos tempo, não. Nós temos 1 minuto, certo, Eric? Deixa eu trazer rápido demais, gente. Faz o Luiz Fernando fazer mais o programa, gente. O negócio é um bate-papo agradável. Coitado do Paulo, aí não. Não falei do Paulo, não. Deixa ele lá. Porque são 7 horas e 52 minutos, está pertinho de acabar, mas eu tenho aquela informação complementar. O bom de você ter produtor é isso, viu, gente? O Eric mandou aqui pra gente. A presidência adquiriu um sofá de R$65 mil. Você bateu na trave, hein? Uma cama de 42 mil. Ixi. Uma poltrona ergonômica revestida em couro no valor de R$29.500. Que bonito. Cara, você compraria para sua casa uma poltrona de 30 pau? Se eu fizer uma coisa dessa, acho que minha mulher me mata. Cara, eu não tenho dinheiro para isso, mas se eu tivesse, eu compraria. Agora, se eu tivesse como comprar com o seu dinheiro, como ele fez, seria melhor ainda. Eu ia falar. Eu também não tenho dinheiro para isso. Ele também não tem dinheiro para isso. A Presidência da República também adquiriu um colchão Masterpiece Top Visco no valor de 9 conto. Cara, 9 conto, que bonito. 9 conto, você dormiu. R$9 mil. Que bonito. Se você fizer a conta, você precisa de 100 noites, você vai gastar R$90 por noite. Não, mas você não vai dormir só 100 noites. 100 noites são 3 meses. Cara, é muito caro para dormir. Dinheiro. Mas eu gostei da poltrona. Deve ser bom, né? Gostei da poltrona. Depois eu vou pesquisar. Poltrona de 30 conto. Meu Deus, 7 horas e 53 minutos. Terminamos o programa, meu senhor? Terminamos o programa. O nosso 98 Talks dessa quinta-feira fica por aqui. Quero agradecer mais uma vez o carinho da audiência de quem está conosco em casa. Antônio Claré, obrigado mais uma vez pela participação aqui. Realmente foi muito legal, passou muito rápido. Obrigado. Passou rápido demais, apesar que eu cheguei com 8 minutos de atraso, mas passou muito rápido. Mas foi tranquilo. Você que está na Rede Mais Record continua com o Jornal da Record. Você que está aqui na 98 passa a acompanhar a partir de agora os FDP, os Filhos da Pauta, sempre em cima do lance, sempre em cima da opinião. 7 horas e 54, amanhã às 7 da noite em ponto estaremos aqui com o 98 Talks. Até lá. Termina aqui na Rede 98 Talks.